Olá, tudo bem? Neste episódio do Varejo Cast, Caio e Fred falam sobre a tecnologia usada para fazer esta abertura, inteligência artificial. Se liga aí que está massa! Você está no Varejo Cast, kkk. Fala galera, tudo bem? Caio Camargo aqui. Olá Fred, a gente já trouxe esse tema uma outra vez aqui, passamos um Web Summit falando muito disso, mas tem tanta coisa acontecendo ao nosso redor nos últimos dias sobre este tema, sobre essas duas letrinhas mágicas, mudando o varejo, deixando muita gente de cabelo em pé, que você tivemos que gravar mais um episódio sobre inteligência artificial, sobre outros prismas agora, certo, meu amigo? Certíssimo. E quando você fala que deixou muita gente de cabelo em pé, deixa a gente de fora, né, Caio? Com certeza. Quem está nos vendo ou quem não nos conhece, sabe que não é uma coisa que não nos preocupa. Sim, e eu não estou falando, e é bom, né, que a pessoa que não nos conhece, que isso não é soberba nossa, dizer, não, a gente não ficou de cabelo em pé porque isso não nos ameaça, não é isso, né, é só porque, né, bom, dá uma olhada no vídeo aí que você vai saber o motivo. Não posso temer aquilo que eu não tenho. É isso aí, né, então, é verdade, né, cara, a gente decidiu voltar a esse tema e acho que a gente vai voltar muitas vezes, até porque é uma tecnologia em evolução, uma evolução muito ágil, muito rápido. Eu estava até vendo antes do nosso episódio aqui, fazendo umas pesquisas, né, Caio, aqui pra gente, vendo o que se falava de inteligência artificial em 2022, em janeiro e fevereiro de 23, né, e o que se fala hoje, cara, é impressionante como... O volume de informação sobre o tema, né, cara? E, além do volume, o que se fala, como algumas visões se mostraram equivocadas, outras se mostraram acertadas, então como também se fala de coisas que não se falava em janeiro, né, que já são realidade agora. Falando em inteligência artificial, já que você fez essa pesquisa, o que foi errado em termos de previsão na tua visão aí, cara? Pelo que eu vi, Caio, a coisa mais importante é terem colocado como algo muito de nicho, ou algo muito como tecnologia, então é da turma da tecnologia, para poucos, né? Então eu acho que não se previu que essa ferramenta ia chegar de uma forma tão massiva e tão acessível. Eu acho que se previu, teve gente que preveu, claro, mas eu acho que os maiores equívocos foram nessa direção, na minha opinião, e pelo que eu estudei um pouco. Até porque tinha muito disso, né? A gente já trouxe isso em outro episódio também. Quando a gente falava de inteligência artificial, a gente via lá IBM, o Watson, outra inteligência dele jogando xadrez, etc. Era um outro universo, né, cara? Não era uma coisa que estaria no meu computador, à minha disposição, no meu celular, com 2, 3 cliques. Não era tão fácil, tão simples ou inclusive gratuito como se é hoje, né, cara? Perfeito. E aí, né, Caio, eu queria te ouvir também. Você é um cara que vem acompanhando essa temática aí há muito tempo, né? Tanto é que você lembrou do Watson, que é uma ferramenta da IBM, que começou lá atrás, né, e que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar, né, em inteligência artificial e tudo que não no filme do Tom Cruise, né? Claro que aí é um pouquinho mais antigo. Você acompanhando essa evolução aí, o que é que você viu aí de acertos e equívocos em previsões? E lembrando que previsão a gente também faz, né, as nossas apostas em tendências, e isso é normal, a gente não está criticando os equívocos. Até porque no mundo dinâmico que a gente vive, qualquer vento que sopra diferente muda totalmente a direção para onde está. A gente tem que ajustar as velas o tempo todo nessa conversa, né, cara? E previsão tem muito disso. Muda o vento, tem que mudar a direção também da vela. Cara, e tem outras coisas pontuais, você vai lembrar também, Fred, nossos ouvintes aqui também, né, cara? Eu lembro da Sofia, o robô, lembra? Foi inclusive sucesso no Web Summit lá de Lisboa, vieram pro Brasil aqui num evento, inclusive da Gouveia, né? Eu tava nessa época na Gouveia, que era um avanço, né? Um robô humanoide, né? Com características humanas, conversando, trazendo informação. Então, a humanidade trouxe em diversas vezes esse exemplo de inteligência artificial, queria conversar, queria ter informação e tudo mais, só que a gente está num outro universo. O que eu tenho visto hoje sobre o tema e o que eu acho que a gente pode trazer aqui para a galera que escuta a gente quando a gente fala de IA para o varejo, né, cara? Para a gente começar a bater um pouco o papo desse tema. Primeiro para mim, o tamanho desse negócio hoje, né? Muita gente fala, esse papo de IA é igual a metaverso. A gente já falou que não tem nada a ver com essa história. E metaverso também não morreu. Esses dias aqui eu tava vendo um pessoal lançando o obituário do metaverso. Você acredita, cara? O obituário. Né? Então, assim, uma besteira, talvez tão grande quanto falar de tendências, né, e chutar errado, é você falar que uma tecnologia tá morta. Eu acho que é uma questão de timing, que o timing do metaverso tá pronto, mas como tecnologia ele vai avançar. Talvez daqui 5, daqui 10 anos a gente vai estar falando de metaverso como a gente fala de IA
acessível, fácil e tudo mais. A gente não conseguiu fazer isso no metaverso. E uma brincadeira que eu faço, olha, metaverso muita gente tentou usar e brincar, entrar e cansou da brincadeira muito rápido. Fato. Aí você lá, jogamos lá, vamos num joguinho e tal. Isso é joguinho, depois eu vou e tal. Agora eu não conheço ninguém que tenha usado inteligência artificial para produzir alguma coisa, seja um texto, uma imagem, alguma coisa, e falou, não vou fazer mais do jeito que eu fazia nunca mais. Então todo mundo que usou inteligência artificial para produzir um conteúdo, para produzir algo, para facilitar o teu trabalho, né, para assistir aquilo que você faz, de alguma forma não volta mais atrás, cara. Não vale a pena. Primeiro dizer que inteligência artificial já é considerado um mercado de 38 bilhões de dólares em oportunidades pro varejo. Certo? Então, 38 bilhões de dólares de oportunidade para o varejo, segundo matéria apresentada na plataforma da CNBC, né, que é a rede de comunicação, sim, TV americana. Então, eles falam em 38 bilhões em oportunidade de receita para o varejo. Então, quando a gente está falando isso, já que o nosso podcast aqui é direcionado aí para o varejista, para quem trabalha no varejo, para quem fornece para o varejo, para toda a comunidade varejista, é importante entender e a gente deslocar, e foi muito legal isso aí que você trouxe, de uma brincadeira, de uma diversão ou de um passatempo, né? Porque o que a gente conhece de inteligência artificial até agora ainda é só a ponta ali do iceberg, porque total, o ChatGPT é uma ferramenta, mas, cara, é talvez uma das coisas mais ainda, por mais que seja uau, né? Olha que impressionante, mas ainda é uma coisa muito pequena em relação, sim, ao que vem em médio e longo prazo. Isso é o que a gente está vendo agora em curtíssimo prazo, né, com o OpenAI e com ontem, né? Ontem nós estamos gravando aqui no sábado, né, dia 13 de maio. Ontem foi lançado o Bard, né, do Google. A segunda tentativa, inclusive, né? A segunda tentativa de lançar o Bard. Sim, mas essa parece que... Essa vai vingar, pelo menos. So far, so good. Então, o que acontece? Eu já vi alguns reviews, algumas opiniões, e parece que ele vem mais potente do que o OpenAI. Inclusive, por ser todo gratuito e por estar todo conectado ao que o Google já tem de legado, o que é absurdo. Ou seja, a base dele é absurda. Exatamente. Enquanto o OpenAI fala de até 2021, o Google com o Bard vai estar falando de hoje e um monte de outras coisas. Isso falando em termos de pesquisa, mas não é só isso. É bom a gente perceber isso, né? Que, primeiro, inteligência artificial não é só ChatGPT, que isso aí é uma pequena parcela. Não é nada. Isso é um negocinho do potencial. Só. E aí, falando de uma pequena parcela, que é o que está perceptível, é o que está visível agora em relação à inteligência artificial, que é uma ferramenta como o ChatGPT e outras aí que nos ajudam a ser, como a gente já falou aqui, né, augment individuals, ou seja, indivíduos aumentados, que é um conceito que você viu na palestra no Web Summit e trouxe aqui pra gente. Qual é o grande lance? A gente tem mesmo ameaça a empregos? Se sim, onde é que tá aí? É uma substituição ou é quem opera que vai fazer a diferença, né? Qual é a tua visão em relação a isso, Caio? Cara, olha que engraçado, Alecrim. Eu lembro, eu não estava nem na carreira profissional ainda, eu era um estudante em 1995, cara, lá atrás, segundo grau, e eu fui entrevistado por um jornal, porque eu tinha aulas de sociologia, veja só, num colégio aqui na Fundação Santo André, professor Irineu Bagnarioli, um cara fantástico, assim, cara. E a gente foi entrevistado sobre robotização, porque eu moro na região do Grande ABC em São Paulo, que é uma região industrial, e naquela época, nos anos 90, a gente discutia muito sobre a robotização, né, das fábricas e tudo mais, e como as pessoas iriam perder os empregos naquela época. Então você vê como as coisas são cíclicas na vida, né? A gente vai criando um ciclo e as coisas, os temas vêm e vão o tempo todo. E quando eu fui entrevistado naquela época, eu lembro que a gente brincou com a conversa entre nós lá, e a gente falou, a gente tem que entender que, de fato, o robô vai substituir aquele operário. Mas aquele robô vai precisar de 10 ou 20 pessoas para programar, para consertar, criar novas coisas para aquele robô, né, para criar as peças para aquele robô. Então você cria outros mercados em detrimento de um ou outro mercado. Sim, algumas operações vão desaparecer do mercado. Isso é natural. A gente já está vendo no varejo brasileiro hoje, com a automatização, não estou nem falando de inteligência artificial, sumir os caixas de loja. Né, a operação de caixa de loja ser cada vez mais reduzida e substituída por um self-checkout. Por quê? Porque a tecnologia consegue suprir muito bem e a gente pode alocar pessoas para funções menos operacionais, menos repetitivas, para funções mais inteligentes. Então a educação é uma base fundamental para a gente criar novas oportunidades de mercado,
para essas pessoas estarem preparadas, né? Nós vamos ter vendedor de loja, não sei. Então tem uma série de questões que eu acho que vão passar por isso. Quais são os empregos ameaçados? Essa é ainda uma grande dúvida que todo mundo tem. Por exemplo, nessa palestra do Google e uma outra matéria que eu vi também falando sobre esses avanços que o Google vai trazer, diz que o programador, há um ano atrás a gente falava que, meu Deus, existe um lapso de 500 mil vagas no Brasil daqui 2-3 anos de programadores de tecnologia, de devs, como o pessoal fala, tal, porque não vai ter. O que aconteceu? Estamos criando uma tecnologia que vai suprir essa mão de obra, porque a demanda de mercado existe e ela precisa ser tomada de algum jeito. Então aquele cara que criava a receita entre o problema e a solução, né, criava o código, que criava o aplicativo, que criava o programa, este cara vai ser provavelmente não totalmente substituído, tá? Então a parte de código talvez seja substituída, mas a gente vai precisar de pessoas que avaliem se aquele código é funcional ou não e que solicitem os ajustes necessários para IA para que corrija o código para ter da melhor maneira possível, a melhor entrega possível. Então, para funções que vão diminuir no mercado, vão surgir outras funções no mercado. Hoje a gente já fala muito do designer de prompt. Prompt, para quem não sabe, é aquela linha que você vai lá no chat GPT e você escreve o que você quer que ele responda. Já tem o cara que sabe escrever direito aquilo para desenvolver aquela linha. Então, assim, vão surgir outras coisas. Ô Caio, eu gostaria que você contasse uma historinha que aconteceu sobre essa questão de... Tem duas coisas, o design de prompt aliada a uma habilidade fantástica que você desenvolveu com treinamento ou é uma vocação natural sua. E aí, antes de te ouvir sobre isso, te fazer uma pergunta, esse é o ponto. Muitas vezes não é a pessoa que vai ser substituída, mas funções que ela executa serão substituídas. Exato. Então, esse é um ponto. Claro que depende também da empresa estar preparando essas pessoas para o próximo salto, depende de as próprias pessoas também se desenvolverem, porque se a gente for, por exemplo, para a Coreia do Sul, que é um país super desenvolvido tecnologicamente e um dos mais desenvolvidos no mundo, não houve uma taxa de desemprego altíssima por causa do alto nível de tecnologia, mas nós estamos falando de um país que tem uma educação absurda, então as pessoas, pela educação que recebem, conseguem fazer essa migração de eu deixo de executar isso e aprendo a executar outras coisas. Então, esse é um ponto, a vantagem de estar num país que tem uma educação melhor para todos e para todas, é uma vantagem, coisa que infelizmente a gente não tem. Mas é fundamental a gente entender, as ferramentas e as tecnologias muitas vezes substituem tarefas, e aí você vai executar uma outra tarefa. A grande questão é, estou preparado para executar essa outra tarefa, né? Então esse é um ponto, e aí a gente já vê, então não é o fim, é o fim da tarefa e é o começo de uma nova tarefa que você vai desenvolver e tudo. Ou pode ser o fim se você não conseguir fazer essa migração, né? Podemos falar que com o avanço da inteligência artificial para você tirar tarefas, vamos precisar da inteligência humana para avaliar a inteligência artificial. Eu vou precisar de inteligência para avaliar essas questões de tarefas. Será que esse pode ser o conceito que a gente pode começar a desenvolver aqui? Sim, como também a inteligência artificial vai exigir da gente novas inteligências humanas, né? Fantástico. Então, eu acho que esse é um ponto que é fundamental. Então, ela vai me desafiar a desenvolver novas inteligências. E se eu não desenvolver novas inteligências e eu entrar no embate com a inteligência artificial, eu vou perder. Exato. A inteligência que eu tenho com a inteligência que ela tem. Então, eu preciso desenvolver uma nova habilidade que pode ser, inclusive, como você falou, que é aí onde eu quero chegar do ponto. A gente já comentou aqui esse caso, que é o caso da fotografia do militar com roupa de militar tomando cerveja. Cerveja. Né? Puta, fantástico. Isso aqui é um case que a gente tá até usando, porque foi um case entre amigos ali, né, cara? Todo mundo observou real time ali, né, ao vivo acontecendo. A gente tem um grupo, né, de conversas entre nós, em pessoas de tecnologia, de varejo e tal, de inovação no varejo, todos convidados aqui a participar também, só procurar aí o Frade no LinkedIn, só pode ter varejista, consultores e prestadores de serviços, não podem estar lá com a gente nesse grupo fechado de conversa, mas você pode participar com a gente também, lembrando aqui, ó, esse QR Code aqui que está no cantinho da sua tela para quem está vendo a gente no vídeo, tem aqui um link para você participar de um grupo aberto, onde você tem uma série de informações bacanas do VarejoCast aqui também, os episódios, recebendo os episódios no seu WhatsApp. Mas voltando ao tema aqui, um amigo nosso pediu, ele falou, gente, vocês estão habituados com essas ferramentas, eu precisava de uma ferramenta de um soldado tomando cerveja no final do dia. É o dono de uma cervejaria, ele queria falar aquele descanso do guerreiro que fosse, né? Aquela brincadeira daquela metáfora. E eu, prontamente com outros amigos, fomos lá, pegamos o DALL-E e começamos a criar algumas imagens. Tá? O DALL-E é do OpenAI, da mesmo chat GPT, e criamos algumas imagens, tal, que como todo mundo que já tentou usar ou já viu alguma coisa, saem boas, mas não tão perfeitas, quando você pede qualquer coisa de qualquer jeito. Ah, me dá um soldado tomando cerveja no final do dia.
tecnologia. Ele deu algumas imagens, mas com algumas imperfeições ali que não estavam bacanas para um uso comercial, promocional daquela imagem. E um amigo nosso, Thomas Torga, ele falou, cara, eu conheço um cara, Gabi Mendes, com 2 S's no final, tá? Vale sempre a pena falar o nome das pessoas. Gabi, G-A-B, Mendes e um S extra lá no finalzinho. Vale a pena conhecer o trabalho desse garoto. Ele falou, conheço esse rapaz aqui no Instagram, que ele faz um trabalho com Midjourney incrível. Ele é um fotógrafo, ele usa a expertise de fotografia dele em termos de iluminação, lente, abertura e tudo mais para colocar e criar a imagem perfeita no Midjourney. E ele, em 2 minutos, contatou esse rapaz e nos mandou uma imagem do soldado, tá? Que foi fantástica. Então vale a pena olhar o Gabi Mendes, o Yannis Navimãe, bota aqui o Gabi Mendes aqui pra galera seguir aqui também, que vale a pena, o rapaz é fantástico ali. Bota aqui na nossa legenda aqui pra galera conhecer o trabalho desse rapaz. Mas assim, mostra o quanto que às vezes não é só saber a ferramenta, mas é de fato saber tirar o máximo proveito da ferramenta. O que eu sempre uso aqui, Alecrim, é que a gente não tem que pensar em inteligência artificial, IA ou agente, né? Porque se você pegar a IA e falar assim, ó, escreva um texto sobre tendências do varejo em 2023. Ele vai te dar um texto medíocre no sentido de ser mediano. Nada muito novo e muito mais do mesmo que a gente escuta para quem está minimamente informado, certo? Agora, se você é um expert de varejo, você quer escrever um texto sobre tendências, mas você está com dificuldade de desenvolver aquele texto, se você usar uma ferramenta como o ChatGPT para colocar todas as suas ideias em bullet, por exemplo, e pedir para ele acertar aquilo num artigo para você, ou seja, ó, eu quero falar deste tema, eu quero falar sobre esse tipo de risco, eu quero falar sobre essas oportunidades e tal, e você usar aquilo como um assistente, como se fosse um estagiário na tua frente, sentado no computador e você editando para ele alguma coisa, você vai ver o poder da IA somado à tua expertise. E essa é a beleza da IA. E porque aquele trabalho manual, braçal, que você levaria horas para ficar pensando e como é que eu começo a frase, que texto que eu coloco, que título que eu coloco, o draft, o rascunho disso vem muito mais rápido e faz você produzir muito mais em muito menos tempo. Então a gente fala hoje é menos ou e mais e nessa coisa. É inclusive. E um papo que você falou da educação que eu acho fantástico, eu acho que a gente tem que tornar cada vez mais a IA sexy. Sexy no sentido das pessoas se interessarem por IA. Não pensar que é um negócio longe e distante delas. Por exemplo, a gente vive hoje um mundo, cara, de TikTok, de Reels do Instagram. E você vê essa molecada hoje, a velocidade que eles aprenderam a editar vídeos ou a criar conteúdos. Eu olho algumas edições de vídeo e falei, cara, eu não sei se eu consigo fazer com CapCut, como eles usam lá, o vídeo que esses caras estão fazendo. Então, sendo interessante para essa galera, esse tipo de desenvolvimento de conteúdo com IA, eles vão saber desenvolver, cara, porque não é tão difícil quanto parece pelo tipo de ferramenta que a gente tem hoje ao nosso uso, né, cara? O Midjourney, que é um pouco mais chatinho de usar, a molecada tá usando a rodo já para criar imagem, ilustração, brincar. E aí, né, Caio, o que eu acho importante é a gente pensar exatamente aquilo que eu tava falando sobre não fazer um embate, mas desenvolver a nova inteligência, que eu chamo de expansão de consciência, de evolução. Aquilo que eu tô sempre falando da filosofia, que o tempo só passa para as pessoas que evoluem com o passar do tempo. A evolução é essa, entender que não tem volta, ela vai estar aí. Eu estava lendo, enquanto você estava falando, eu estava lendo um dos estudos aqui que eu vi para a gente fazer esse episódio, Caio, e estava o pesquisador falando que essa velocidade que a gente acha que está absurda de substituição do ser humano pela máquina, que ela não está tão rápida assim. E aí ele vai mostrando no artigo isso, e é interessante, e quando a gente estava falando, você citou, por exemplo, se a gente vai lá na Revolução Industrial, só para ter uma ideia, o primeiro projeto de inteligência artificial, ele surgiu em 1956. Exato. Primeiro projeto, né? De Alan, até anotei aqui, ó, Alan Newell e Cliff Shaw, 1956. E se a gente for pegar aí, por exemplo, na área agrícola, né, que tem, né, o agro tem muitos exemplos disso, acaba que você vê que aquele cara que estava ali na mão, hoje ele está operando uma máquina, ou ele está coordenando softwares ali para ver a irrigação, ou os drones para acompanhar se está tudo... São novos skills, né, cara? São novas habilidades, sem dúvida alguma. Então isso é a evolução que... independente da inteligência artificial, já vem acontecendo com a tecnologia de uma forma geral, né? E aí o grande lance é
o varejista, o profissional do varejo, perceber onde é que aí é a ameaça, caso ele não evolua, e onde é que é a oportunidade que ele evoluindo, que espaços ele precisa ocupar. Porque, por exemplo, quais são áreas do varejo que são impactadas e que podem ter uma evolução e uma melhoria com inteligência artificial? Por exemplo, recomendações personalizadas, né? Quando você está no atendimento ao cliente e você pode fazer, a partir do perfil daquele cliente, recomendação de produtos, serviços, mix de produtos e serviços para aquele cliente. Isso é uma coisa que a inteligência artificial pode fazer, né, mais rápido e mais interessante. E aí o ser humano que fazia isso, ele vai fazer outra coisa, como dialogar com os clientes, saber se os clientes estão satisfeitos com as recomendações, por exemplo, né? Esse é um ponto que pode aumentar as vendas, né? Uma coisa que a gente já está vendo, né, Caio, também, que é a utilização de chatbots, de assistentes virtuais, é outra coisa que a inteligência artificial pode usar, né? E 24 horas, 7 dias na semana atendendo o seu cliente, por exemplo. Ele já pode conectar de um jeito bem simplificado, tem algumas ferramentas que já fazem isso, tem que pagar uma taxinha para fazer isso, mas você conecta, por exemplo, o ChatGPT com uma linha de telefone com um WhatsApp seu, e essa união, esse bonde aqui, tá? Você cria o chatbot através do ChatGPT para atendimento. É uma linha lá cruzada. Então, assim, são coisas que já estão na mão do cara hoje, né, Alecrim? Outra coisa, quer ver como o cara pode poupar dinheiro hoje com inteligência artificial? De jeito bem simples. Não estou falando para eliminar as agências de publicidade, mas o cara fala, sabe aquele post que ele precisa colocar na rede social? Ele fala, cara, não entendo disso, mas eu preciso escrever. Ele pode escrever o que ele quer falar. Ó, eu preciso divulgar este óculos, esta roupa para este público sobre esta campanha. Cria uma legenda para isso. E me dê hashtags, 5, 10, 15 hashtags para eu colocar agregada a esta campanha. Então ele não precisa raciocinar. Não quer dizer que eu não preciso mais ter ninguém no marketing no meu time. Mas a pessoa que está no marketing do meu time, que precisava, além de pensar a campanha ideal, ter que criar a operação, eu tiro esse tempo da operação de criar esse tema para ela só fazer a gestão dessa informação em cima da IA. Ela cria uma maneira de estratégica e inteligente e não tática operacional na função de marketing. E é legal você falar isso, porque me vem aqui vários exemplos em relação à agência de publicidade, agência de comunicação e o setor de marketing de uma empresa, por exemplo. A agência pode ser aquela que prepara vários prompts para o setor de marketing da empresa fazer rapidamente aquilo que, se for entrar no fluxo normal dos jobs de uma agência, não vão atender a necessidade do cliente e a velocidade, mas entender de fazer aquele prompt com o brand, o propósito, a linguagem da empresa, a agência prepara. E isso pode ser uma forma muito, muito interessante, né, de evoluir essa comunicação. Outra, o criativo lá na agência, ele tem lá 10 jobs para executar, e aí preparou junto com o diretor de atendimento e com o seu cliente vários prompts juntos, que quando chega para a criação, ele dá o comando e aí ele vai fazer o quê? A finalização daquilo tudo, né? E olhar se está de acordo, porque isso é fundamental. Então eu achei muito legal isso que você trouxe, cara. Toda marca tem hoje, a maioria dos sites institucionais tem algum tipo de blog para contar notícia, né? Ah, puxa, eu sou um cara de marketing, eu não sou um jornalista, eu não sei escrever tão bem um texto, um artigo. Bota o blog para rodar um chat GPT, né? Para alimentar, para corrigir o português, para acertar o tom do texto, né? Porque a gente vira e mexe e dá uma tropeçada numa crase, numa vírgula. Mas joga na mão de uma inteligência artificial corrigir isso para você, cara. E lembrando, né? Deu prompt, deu comando, tem que checar, porque a inteligência artificial não é infalível, né, Caio? Então não dá. Não só é infalível, como, vamos lá, ela mente. Essa é a importância, né? Ela erra. Eu não diria que ela erra, eu diria que ela mente, tá? Mente porque, assim, ela para não deixar de responder um tema, às vezes ela coloca uma informação, vamos dizer, errada, mas propositalmente errada. Tipo, eu vou falar que ele escreveu esse livro aqui. Não, mas pode ser erro e pode ser mentira, pode ser as duas coisas, né? Eu li alguns termos que ela mente, não é que ela erra, porque ela começa a achar informações, talvez pela forma tal como é codificada e tal, mas acho que não é o nosso mérito de discussão aqui, mas o fato é que a gente precisa de pessoas para fiscalizar o resultado final. Que a gente já falou, pega o seu serviço e automatiza 100% dele. Eu jogo lá, dou um Ctrl+C, Ctrl+V e nem olho. Você tá perdido, cara. Você vai ter problema porque vão ter informações erradas sendo geradas.
Eu pedi para o ChatGPT resumir o meu livro Cura Empresarial em capítulo a capítulo e falar sobre mim, aí ele fez um resumo correto e tal, e do livro dos 10 capítulos ele inventou 2, que eu não tem nada a ver no livro, entendeu? Ele não deixa de responder, ou ela não deixa de responder. Não vai deixar de responder, é isso que eu falei, ele não deixa de responder. Se é uma resposta ética, e aí vale a pena lembrar, para quem não conhece o Causa também, que tem o papo da ética que é legal, né? Que a gente já discutiu muito durante o Web Summit sobre ética da IA, mas é um caso que ficou curioso e famoso, não sei que o pessoal acompanhou ou não, que o cara falou assim, eu queria a sugestão de 10 sites onde eu baixo conteúdo pirata. Olha, por um ser eu não posso te dizer os sites onde estão os alocados, os negócios pirata e tal, para você ter razão. Para que eu tome cuidado, eu gostaria de ter uma recomendação de sites aos quais eu não devo entrar, que deve ter conteúdo pirata. Ah, os sites que você não deve ter entrado, que não tem conteúdo pirata, são esses daqui. Sensacional. E aí mostra como, né, em tudo na vida é importante fazer as perguntas certas, né? E é o hack, né, cara? Mas é isso aí. Pergunta certa é fundamental. Falamos de recomendações personalizadas, falamos de chatbots e assistências virtuais, tem também a gestão do estoque, né, Caio, que é outra coisa que o varejo, e a previsão de demanda, que a inteligência artificial pode trazer muito bem, prever um aumento na demanda, prever uma diminuição na demanda, e aí você fazer evitar ruptura de estoque, com uma coisa muito comum, é uma dor muito grande no varejo. Às vezes a gente fala disso, Alecrim, e o cara acha que é uma solução da NASA que ele vai ter que contratar. Eu vou falar um caso nosso aqui, que você viu eu fazendo outro dia com você, em ChatGPT, tá? Eu tô falando de ferramenta básica, tô falando só do ChatGPT, porque eu sei que é a ferramenta que tá todo mundo na mão hoje, tá? Tem as ferramentas do Google que estão surgindo, o próprio Bing da Microsoft hoje já tá integrado com um monte de coisa e tal. Eu peguei as nossas informações estatísticas do nosso podcast de audição, e conforme a gente vem crescendo, para quem não sabe, a gente tá crescendo 20% toda semana, é super bacana, e coloquei dia a dia, fiz uma tabelinha, dia a dia, dos últimos 60 dias lá, e pedi uma previsão para ele de em quanto tempo, olhando aqueles indicadores e obedecendo a mesma curva, em quanto tempo eu ia chegar em X ouvintes por mês, né? Então, ele me deu a informação matemática. O ChatGPT, além de uma ferramenta de texto, ela também é uma ferramenta matemática, de código também, que você pode criar código de programação, um monte de coisa. Pô, cria uma previsão de estoque, bota lá a informação e pede para ele analisar, mas você vai ter que fazer o input da informação completa. Quanto mais material você entregar para ele, para pedir para analisar a partir daquilo, mais fácil ele ter uma resposta mais concreta. Que é a mesma coisa que você falou do texto, né? Se você já vai colocando ali, que é aquele exemplo que a gente deu do wrap-up com a turma do Senac Mato Grosso do Sul. Enquanto eu ia com eles coordenando o bate-papo, você ia tomando nota dos principais pontos, mas dizendo, faça isso, assim, tal, como se fosse um expert e tal. E aí você deu o comando, inclusive, de como você queria que ele reorganizasse o texto. Então você escreveu, e teve alguém que disse assim, mas aí você escreveu o texto todo, lembra? Eu disse, não é isso. Né? Eu escrevi o texto, tudo que eu quero do texto, e ele reorganizou de uma forma que eu ia gastar um pouco mais de tempo. Contextualmente, ele colocou todos os tópicos, né? Ele contextualizou os tópicos ali no negócio. É isso. E cara, aí é onde a gente usa melhor, né, Caio? Não é simplesmente deixar para a inteligência artificial fazer o seu trabalho. É a inteligência artificial melhorar o seu trabalho. É outra história, exato, né? E aí, cara, vale uma frase, vale uma conversa do que eu vi essa semana, uma entrevista do Walter Longo, cara, que é um cara super bacana. Bom demais. Futurismo, tudo mais. Ele, Marta Gabriel, são as grandes personagens quando a gente olha pra frente aqui nessa história. Mas ele falou, olha, nos últimos 3 meses eu me sinto um super-homem. Eu criei mais de 1000 e poucas imagens, cara, perfeitas, que eu nunca teria a habilidade para criar num programa gráfico. Eu criei música, e eu nem música eu gosto, não sei nada de música, eu comecei a criar músicas, cara, através da inteligência artificial. Comecei a criar textos cada vez melhores. Então, assim, sabendo usar, Alecrim, é uma baita ferramenta para todo mundo ser muito mais produtivo, cara. Eu medito há 4 anos. Eu usava um aplicativo de meditação guiada e hoje eu estou usando o Ogmi, que é de inteligência artificial, onde eu digo quantas sessões eu quero, de quanto tempo. Eu boto que eu quero que eu toque um sino a cada 1 minuto, que é para, né, caso eu esteja desconcentrado, eu voltar, porque é o método Mindfulness. Eu boto que mensagem eu quero ali no guia, uma mensagem no final. Cara, é simplesmente falar qual o tipo de voz que eu quero ouvir, sabe? Então, e é gratuito, e tá lá, e eu tô usando, e é muito bom. Então, isso é perfeito. E a gente usa todo dia, por exemplo, quando a gente escuta o Spotify, tem aquela lá, tua lista do dia,
que pega tudo que você tem escutado e ele condensa lá novos artistas, novas músicas. Quando você assiste o Netflix, por exemplo, ele tá te recomendando conteúdo baseado no teu histórico. Isso é inteligência artificial, é algoritmo, né? Quando você tá pegando, por exemplo, o Shopee, né, que sabe ler o que você quer comprar e como compra, o que te oferta nisso, é isso, gente. Então, assim, a gente vai perceber cada vez menos a IA no nosso dia a dia. Porque ela vai fazer parte do nosso dia a dia, gente. E o que você acabou de falar, já faz, né? Muita coisa já faz. Então, só para fechar, como é que a gente, né, o varejo, aqueles 38 bilhões lá que eu falei, né, de oportunidade de receita, elas podem ser aproveitadas com investimentos nessas áreas que a gente está falando. Recomendações personalizadas, assistentes virtuais, chatbots, gestão e previsão de estoque. Tem mais 3 itens para a gente fechar essa lista. Otimização de preços, cara, que essa eu gosto. Sim. Porque já faz um tempo que as companhias aéreas usam e por isso que os preços mudam muito de assentos, porque eles vão fazendo, tipo, tá perto do voo decolar e tem metade da aeronave tá vazia, aí os caras baixam o preço. Perto que eu digo assim, meio-dia tal, aí tá uma busca muito grande por aquele voo, aí aumenta o preço. Isso é automático. Sites de compra também, né, também fazem isso, tanto para aumentar quanto para baixar, né? Você tem um e-commerce que monitora os concorrentes e tem a margem ali que eles vão. Então, a inteligência artificial também ajuda isso, os algoritmos, detecção de fraudes de Sim. segurança, que é uma coisa, por exemplo, a gente está vendo agora um escândalo, né, de apostas no futebol brasileiro e a FIFA contratou uma empresa de análise que, através de inteligência artificial e análise de dados, cruza um número alto de apostas num determinado momento, e aí, por que aumentou aquilo ali? Algo que aconteceu no jogo, eles vão chegar... Informação privilegiada, é como se fosse informação privilegiada na Bolsa de Valores, né? Tá, o pessoal tá indo muito para esse caminho, onde tem fumaça tem fogo, né? Exatamente. E aí a última dessa lista é melhorar a experiência do cliente como um todo, né, cara? Você falou de AI, de compra de passagem aérea. Não é um hack, mas vale a pena checar se funciona para você. Você sabe que nesse papo do algoritmo e tudo mais, e da inteligência artificial, muita gente recomenda, quando for pesquisar passagens aéreas, usar sempre uma guia anônima, porque não usa os teus dados e isso costuma baixar um pouco os valores lá. Tem outras pessoas que tem outros hacks desses que você vai deslogado ou vai em X horas, depende do tempo, tá? Você consegue comprar passagem aérea mais barato com alguns truques ali. Tem IA para um lado, tem IA para o outro aqui, mas vale essa recomendação aqui, ver se dá certo para você, se funciona. Não encerramos o tema, mas neste momento, este episódio está se encerrando, certo? Certíssimo. E aí eu quero só, né, antes da gente encerrar o episódio, trazer aqui a enquete do último episódio, né, que a gente falando de Web Summit. Então a gente perguntou se deu vontade de ir ao Web Summit. Então a gente teve aí 85,7% pessoas respondendo que sim e 14% dizendo que não. Então que bacana, e a gente espera que essas pessoas consigam, a gente se veja lá no ano que vem. Provavelmente estaremos em Lisboa em novembro, né? Lisboa, tudo indica. Já pré-confirmados, eu e você lá em Lisboa, pelo menos cobrindo, mas talvez moderando painéis e tudo mais. E pra galera que não acompanha a gente no Web Summit, fica o lembrete. Você vai lá no Spotify, busca o Web Summit Rio, tem uma playlist com todos os nossos episódios falando aqui sobre o Web Summit e tal, acompanhando. E se você quiser também relembrar a NRF que aconteceu em janeiro, também tem NRF 2023, você vai achar lá os episódios do Varejo Cast durante a nossa estadia lá em Nova York, e ainda vem muito mais evento ainda nesse calendário esse ano ainda, certo, doutor? Certíssimo, e por favor, responda a enquete deste episódio. IA, para você, é ameaça ou oportunidade? E relembrando aqui nossos amigos, esse quadradinho maroto que está no canto direito da tela de quem está nos assistindo significa o quê, Dr. Fred Alecrim? É que você, apontando o seu celular para ele ou pegando o descritivo aqui para quem não está nos vendo no episódio, o descritivo do episódio, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde lá a gente concentra todas as informações do Varejo Cast, não só os episódios, mas também notícias sobre o varejo aí, para que você se mantenha sempre informado sobre o melhor que está rolando no varejo. Só antes, né, de encerrar, Caio, eu quero agradecer a turma da Inter TV, né, afiliada da Globo no Rio Grande do Norte, e bati um papo com a turma massa, Caio, jornalista,
jornalistas, né, toda a área de jornalismo lá. A gente falou sobre inovação e o destaque foi inteligência artificial, uma troca de ideias muito bacana, que surgiram coisas muito legais, pessoas que eu vejo, né, eu moro em Natal, vejo na TV diariamente, que eu sou fã de muitos e muitas que estão ali, então poder trocar uma ideia foi muito bacana. Então agradecer ao Thiago Lajos, que é o diretor de lá, e ao Marcelo, que é o diretor de jornalismo ali, pelo convite, e a todos e todas que estavam lá pela troca, que foi muito bacana. Obrigado aí, turma. Vou aproveitar e agradecer os amigos do Sincomave, né, o Sindicato de Material de Construção aqui de São Paulo, do pessoal. Cara, eu que sou oriundo desse mercado, é sempre um prazer estar lá com a galera, foram mais de 80 pessoas lá com a gente também, num seminário lá, um webinar, né, onde eu pude falar um pouquinho também de inteligência artificial, entre os outros temas aqui de novidades, o local, que é um tema que a gente já debateu em outros episódios muito bacana também, que a gente vem trazendo. Aliás, o que significa local, Fred? Lojas orientadas para a comunidade e afinidades do lugar. Aí, se você se interessou, caça nossos episódios para trás aqui, você vai ver como é bacana esse tema e como isso pode ser legal pro teu negócio, tá bom? Por hoje é só, pessoal, a gente agradece aqui e até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast.